Boa tarde a todos, aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda pessoalmente. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado, estou à frente da área de propriedade intelectual e proteção de dados, direito digital, da Silveiro Advogados, um escritório proveniente do sul do Brasil, um escritório full service, onde eu coordeno esse campo então específico de atuação. Eu estou nessa área há bastante tempo, em especial no campo do direito digital. Então gosto de distinguir assim que não pertenço aí ao movimento todo de especialização na LGPD, que surgiu a partir da própria norma, vislumbrando até uma oportunidade de mercado. Ao contrário, padeci muito por trabalhar especializar num campo onde durante muito tempo o nosso maior desafio era primeiro explicar para o cliente que aquilo era relevante, era demonstrar que eram preocupações que deveriam estar na pauta do dia a dia das empresas, de que os movimentos de conformidade com as boas práticas, que na época eram os referenciais que nós tínhamos, não havia uma norma com um detalhamento do que era esperado em termos de proteção de dados, como a gente tem hoje com a LGPD, e então você primeiro tinha que trabalhar esse convencimento do cliente sobre a relevância da matéria. A maturidade era muito baixa, e onde hoje em dia a gente vê um cenário completamente diferente. Eu acho que esse foi talvez um dos grandes méritos da LGPD, foi justamente ter trazido o tema para a pauta, trazido o tema para o dia a dia de todas as empresas, de quaisquer segmentos, o que o nosso próprio curso aqui hoje já sinaliza, em mais uma das suas edições. Eu, à frente, então, dessa área no escritório, eu tenho trabalhado com proteção de dados, como eu mencionava, há bastante tempo. Eu estou há 27 anos no escritório, e eu abri a área de propriedade intelectual. O escritório é origem do direito societário, e quando abri, já desde o início, foi com uma ênfase no direito digital. Na verdade, eu queria trabalhar com o direito digital, e a propriedade intelectual era a área mais afim, mais próxima, talvez, dessa matéria, e a que poderia permitir, talvez, um desenvolvimento de um departamento, num escritório full service, que logo em seguida pudesse centrar mais nas questões do direito digital, quando elas amadurecessem, quando tivessem as demandas aí suficientes, né? Meu primeiro projeto com proteção de dados, ele é lá de 97, 98. Eu fundei um site na época que se chamava Bug Forum. Esse site era especializado no bug do milênio. Talvez vocês não lembram, ou não lembrem, eu não tenho vivido, os mais jovens, o que foi ou o que poderia ter sido o bug do milênio, mas foi uma preocupação global tremenda que surgiu lá em 96, 97, quando se percebeu que os computadores, desde do início, desde o seu desenvolvimento, por absoluta limitação de programação, muitas vezes só utilizavam os 2 últimos dígitos do ano, e isso fazia com que não se soubesse, na virada de 99 para 2000, como que isso ia ser interpretado. Se os computadores entenderiam que a gente estaria indo para o ano 2000, ou se eventualmente que esse 00 significaria 1900, ou ainda que seria interpretado como um erro de programação, e isso poderia paralisar aí os sistemas, com efeitos em indústrias, hospitais, sistemas de segurança. Então, foi algo que trouxe o tema da proteção de dados pela primeira vez para o mainstream, para o debate geral das empresas. E na época, então, eu montei um site que tratava do tema, que repercutia as questões jurídicas associadas. E é muito interessante que, voltando para os textos daquela ocasião, eu vejo ali que muitas das boas práticas que a gente defendia ali hoje são norma na LGPD, passados mais de 20 anos.
Desde então, toda a minha formação foi nesse campo. Eu estudei nos Estados Unidos 2 ou 3 vezes, fiz meu mestrado na Itália, atuei junto à OMP, fiz um estágio na OMP também, atuei, sou árbitro e painelista, especialista para nomes de domínio na OMP há muitos anos, decidi o primeiro caso aqui do sistema brasileiro, do .br, e tenho a minha certificação como Data Protection Officer lá na União Europeia, ainda antes do próprio GDPR, lá no European Institute of Public Administration. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Agora que a gente vai para o que interessa mesmo, que é o nosso tema de hoje, onde eu vou falar um pouquinho sobre transferência de dados. Eu já dei essa aula numa edição anterior aqui do curso, e como sempre faço, eu vou usar uma ferramenta aqui para tentar tornar um pouquinho mais leve a nossa conversa. Ela se chama Mind Manager, é um software de mapa mental aí onde eu acho que ajuda a facilitar aqui a comunicação e a compreensão de um tema que naturalmente já é árduo. Fiquem muito tranquilos, assim, não ter que anotar nada, porque esse conteúdo, evidentemente, vai estar à disposição de vocês. Depois eu encaminho através da BPI e o pessoal da organização aqui repassa para vocês. Mas se também tiverem qualquer dúvida ou comentário durante a exposição, enquanto eu estou apresentando, eu não consigo vê-los. Então, por favor, liguem o microfone, me interrompam, não deixem para o final, porque pode ser que não dê tempo. E tomara que vocês tenham essas dúvidas, porque fica muito mais rico aí quando é um bate-papo do que quando eu fico falando sozinho. Esqueci de comentar que eu atualmente sou membro do conselho aqui diretor da entidade, da BPI, representante regional no Rio Grande do Sul e diretor adjunto da Câmara de Mediação. Tem um trabalho bastante voltado também para a solução alternativa, solução adequada de disputas com propriedade intelectual, e junto com a Cláudia Grossman, então estou à frente do nosso centro de mediação. Vamos lá, então, vou colocar aqui a apresentação na tela, só um pouquinho que em seguida já vai aparecer para vocês. Imagino que já esteja aparecendo para vocês aí uma apresentação com fundo laranja. Eu vou botar em full screen. Se não estiver, peço que me avisem, me alertem, mas imagino que já esteja aí na tela. Agora até estou conseguindo ver vocês aqui enquanto eu apresento. Legal, pessoal. Então, eu divido as minhas falas sempre em 3 pontos. Essa de hoje, então, com ênfase em transferência de dados, uma rápida introdução sobre o tema, algumas considerações preliminares. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a transferência de dados no mercado interno, dentro do próprio território nacional. E, por último lugar, talvez as questões mais desafiadoras relacionadas às transferências internacionais de dados. Então, seguindo já a nossa pauta, começando com o nosso primeiro ponto, em termos de introdução, assim, vocês já estão num curso com a 10ª aula, já tem uma formação consistente, eu diria, em proteção de dados, já provida por esse curso, fora as vivências e as experiências profissionais de cada um. Então, evidentemente que não cabe aqui a gente ficar descrevendo a LGPD, vocês já exploraram isso em detalhes, mas eu gosto sempre de relembrar, quando eu vou falar de transferência de dados, primeiro que essa lei, a sigla que já causa tanta confusão, LGPD, LGBT, deveria ser até um pouquinho mais completa e ser LGPDP,
né? Porque essa lei efetivamente só se preocupa com dados pessoais, ela não se preocupa com outros tipos de dados. E sempre que a gente tem um tratamento de um dado pessoal, sempre que a gente tem uma rotina nas empresas, não importa a área, pode ser o RH, pode ser o marketing, pode ser o financeiro, uma rotina em que haja um tratamento de um dado pessoal. Então, a primeira métrica é ser um dado pessoal, vocês já estudaram o que significa esse conceito, mas sempre então que alguém trata um dado pessoal, a gente precisa estar de acordo com a LGPD. E aí o conceito de tratamento de dados presente na norma, ele é um conceito extremamente amplo. Eu não me lembro exatamente o número, mas eu me recordo que havia, na última vez que eu contei, perto de 20 ações exemplificativas na norma que significam tratar dados. E ali se inclui o acesso aos dados, a publicação, a manutenção em arquivo, N ações, dentre as quais o compartilhamento. Então, um primeiro conceito aqui que eu queria relembrar e deixar claro é que compartilhar dados é tratar dados, é realizar uma operação de tratamento de dados pessoais. Isso vem, então, lá do artigo 5º, inciso 10º, que traz justamente essa referência aí às ações que configuram o tratamento de dados, que eu mencionava agora alguns segundos atrás. Então, lá sendo definido como toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, para aí vai embora, mencionando entre essas ações a distribuição, a comunicação, a transferência e a difusão. Ou seja, compartilhar dados é tratar dados. Também o artigo 5º traz um conceito de uso compartilhado de dados, que está entendido aqui como a comunicação, a difusão, a transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais, ou mesmo entre entes privados, né, com autorização específica para uma das modalidades de tratamento permitidas. Ou seja, percebida essa noção de que ao realizar um compartilhamento, você está tratando dados, a gente já identifica desde logo que para compartilhar dados, você precisa estar conforme com a LGPD. Você precisa estar respeitando as exigências da norma. A norma traz uma ênfase especial ainda para a transferência internacional de dados, caracterizada justamente como a transferência de dados para um país estrangeiro ou para um organismo internacional do qual o país seja membro. Então, se o compartilhamento é um tratamento de dados, se todo tratamento de dados demanda conformidade com a LGPD, uma primeira questão que se coloca é: será que é necessário consentimento para se compartilhar dados? Será que eu sempre que eu possuo dados no meu arquivo e eu vou levar esses dados pessoais, daqui para frente, sempre que eu falar em dados, é dados pessoais. E eu quero compartilhar isso com um parceiro de negócio que vai realizar de forma terceirizada aquela atividade que é esperada pelo titular do dado. Será que eu preciso do consentimento para esse compartilhamento? E a resposta aqui, como já está na tela inicial, é que não. Não necessariamente. Conformidade com a LGPD, que é uma obrigação para quem trata dados, não equivale a consentimento. Existem, para dados comuns, 10 bases legais para você tratar dados. Então, lá no artigo 7º, essas 10 bases legais incluem uma hipótese de consentimento, mas também 9 outras em que esse consentimento não se faz necessário. E isso se aplica também para o compartilhamento de dados. Sempre que houver um enquadramento em uma dessas bases legais, então é necessário um enquadramento em uma dessas bases legais para se compartilhar dados, mas sempre que houver esse enquadramento, e que não for na base legal do consentimento,
a conformidade autorizará o compartilhamento, e não o consentimento. Esse é um primeiro ponto também aqui, o segundo ponto, talvez, que eu quero deixar claro nessas considerações preliminares. Então, o que traz a conformidade, se não é necessariamente o consentimento? Bom, primeiro, você ter identificado esse processo, você ter mapeado essa rotina e analisado como ela funciona. Então, é você conhecer as suas operações de tratamento de dados, você conhecer a finalidade e saber se o uso está adequado a essa finalidade deste compartilhamento. Você prestar informações claras, transparentes acerca do compartilhamento. Eu vou falar mais disso logo em seguida. Você está preparado para prestar contas com relação a essa operação? Isso implica desde ter um registro dessas operações de tratamento de dados, incluindo o compartilhamento, mas, eventualmente, também, se for baseado no interesse legítimo ou se puder haver um risco especial aí aos titulares, você, inclusive, tem um relatório de impacto associado àquele processo. E, por fim, você apurar o prazo de retenção, o prazo de guarda dos dados respectivos. Então, isso é a conformidade que autoriza você a compartilhar dados. Isso pode incluir um consentimento ou não, ou pode se dar para cumprir uma obrigação legal, ou para execução de um contrato com o titular do dado, ou a todas as demais hipóteses legais permitidas. Também, e aí quase se encaminhando aqui nos encaminhando para a conclusão desse primeiro tópico, que é um tópico bem introdutório, eu gosto de mencionar aqui, colocar uma ênfase na vinculação entre compartilhamento de dados e vazamentos de dados, e crises com dados pessoais. Isso porque, primeiro, é uma das disciplinas que mais me seduzem, que eu tenho um apreço especial, essa da gestão de crises, até mesmo identificando a deficiência aqui que temos na nossa formação usual nessa matéria. Certa feita, eu fiz um curso rápido lá no MIT, em Boston, sobre gestão de crises, e era o único brasileiro, tinham pessoas do mundo inteiro, e foi chocante perceber assim, o quanto que alguns conceitos já estavam no dia a dia das empresas dos Estados Unidos, consolidado há muito tempo no campo da gestão de crise, da necessidade de se mapear os riscos aos quais as empresas estão expostas, de ter planos para endereçar esses riscos e de treinar as formas de endereçá-los preventivamente, avaliando como é que foram os resultados e melhorando progressivamente os sistemas, e o quanto que a gente aqui ainda está engatinhando nessa matéria. Acho que a pandemia nos ensinou um pouco sobre essa iminência de eventuais situações de crise, né, onde eventualmente os processos de uma empresa possam ser paralisados por um fato fora do seu controle, mas a matéria ainda tem muito a se desenvolver aqui no Brasil. E qual é a relação disso com compartilhamento, com transferência de dados? É direta a relação na nossa área aqui da proteção de dados pessoais. Isso porque é comprovado que sempre que você tem um compartilhamento de dados, você amplia e bastante os riscos de vazamento. As exigências de controles, de processos de segurança que você tem nos seus próprios sistemas, na sua empresa, você precisa passar a garantir que também os parceiros de negócio, que também quem vai receber esses dados vai ter o mesmo zelo com os dados pessoais. E não é raro que grandes tragédias aí com dados pessoais, grandes crises acabam tendo como fonte justamente um parceiro de negócio. Posso mencionar aqui um caso, dentre os muitos que nós atendemos aí nos últimos tempos,
mas um caso ocorrido no final do ano passado, onde uma instituição financeira relevante, de porte, teve um ataque de ransomware, um ataque daqueles que criptografam seus dados, e com isso paralisa a sua operação, é algo muito grave, com prejuízos relevantíssimos assim, para o negócio, não só financeiros direto, mas também de imagem, e aonde depois nós apuramos que esse ataque tinha acontecido através de um prestador de serviço, de uma empresa terceirizada, que não tinha o melhor treinamento e, por uma falha, ele abriu as portas aí da rede da empresa para que esse ataque se concretizasse. Então, quando a gente fala de compartilhamento de dados, a gente precisa ter um nível de cuidado, de consciência ainda maior do que o que seria exigido já, o natural, para a proteção dos dados tratados dentro do próprio negócio. Esse é um ponto bastante importante, e acho que também, da minha vivência, hoje nós, aqui no escritório, fizemos mais de 90 grandes projetos de conformidade. Nós fizemos 2 dos 12 maiores bancos, fizemos 2 das 5 maiores redes de farmácia, várias redes de supermercados, varejistas em geral, indústrias, e a gente percebe que a interação com a NPD, pelo menos nesse momento, ela tem se dado essencialmente em casos de vazamento de dados. Quando acontece um incidente, e aí você precisa reportar, você precisa prestar contas, e quando você tem muitos parceiros que participam do processo de tratamento de dados, é muito importante você trazer essa turma toda para o mesmo nível de zelo e conformidade que você assegura para o seu negócio. Também faço um último destaque aqui a título de introdução sobre a questão cultural associada aos riscos aí do compartilhamento de dados, né? Riscos e oportunidades, porque, para ficar claro, em nenhum momento aqui na minha fala tem qualquer sugestão de que compartilhar dados seja algo ruim, ou algo que não deva ser feito pelas empresas. Hoje nós vivemos um momento onde os mercados são integrados, onde as entregas dificilmente são realizadas de forma totalmente independente por uma empresa, independente do segmento onde ela atua, onde há muitas vezes uma economia importante quando você terceiriza parte dos seus processos para quem é mais especializado, tem uma escala maior para realizar aquela operação. Então, o compartilhamento é uma necessidade. Ele é essencial, inclusive, às vezes, por obrigação legal, em determinados setores, como na saúde, na área financeira. Alguns compartilhamentos são determinados pela legislação. Então, compartilhar dados é uma necessidade, é algo que pode ser muito estratégico, mas traz riscos, e é muito importante que, conhecida a cultura, as práticas do segmento, mas também da própria empresa, o quanto a empresa costuma já trabalhar com uma rede de fornecedores pré-selecionada, pré-qualificada, o quanto ela tem processos relacionados a isso. É muito importante conhecer essas dinâmicas para que a gente possa intervir e ajudar para que esse compartilhamento de dados seja seguro, ou seja, atenda às expectativas econômicas e de modelo de negócio, sem trazer uma exposição demasiada ou desnecessária no campo da proteção de dados. Bom, feita essa introdução, vamos para os nossos 2 grandes temas da aula de hoje. Começando pelas transferências dentro do próprio território nacional, o compartilhamento comum de dados entre controladores, ou de um controlador para um operador, de um operador para um outro operador, mas onde todos se encontram dentro do território nacional. Nesse tópico,
eu começo destacando que o próprio texto da LGPD já traz diversas exigências específicas para o compartilhamento de dados pessoais, mesmo dentro do nosso território. Essas exigências se distribuem por diversos artigos da lei. Eu trago aqui um recorte dessas exigências, começando por situações onde o próprio consentimento é necessário, como é o caso de um compartilhamento de dados onde o tratamento tenha sido baseado no consentimento. Então, quando você coletou aquele dado, ou se para a coleta daquele dado, você elegeu como base legal, ou a única alternativa que você teve foi adotar o consentimento, coletar o consentimento, a LGPD nos alerta de que nós vamos precisar de um novo consentimento adicional e específico para o compartilhamento desse dado. Ou seja, nós vamos precisar manter aquela base legal também para um eventual compartilhamento com um parceiro de negócio. Então, talvez lá no momento da elaboração do consentimento, até para simplificar o processo, para você não ter que coletar 2 vezes esse consentimento, é uma boa prática, uma prática saudável, você já avaliar se você vai conseguir executar aquele processo que depende de consentimento de forma independente pela sua própria operação, ou se haverá algum parceiro de negócio, algum fornecedor terceirizado que executará parte, pelo menos, desse serviço, e em havendo, a melhor prática seria você já no termo de consentimento original para o tratamento de dados, você já incluir ali também a permissão para esse compartilhamento e as informações todas a esse respeito. Falando de informações, a LGPD também tem exigências específicas relacionadas à transparência no compartilhamento de dados. Então, por exemplo, a norma determina que o controlador deva prover aos titulares informações acerca do uso compartilhado dos seus dados e a finalidade. Então, vejam, se não é verdade dizer que o consentimento vai ser sempre necessário, é sim mandatório que o titular do dado tenha informação sobre esse compartilhamento. O titular do dado, ele naturalmente, quando ele sabe que você trata algum dos seus dados pessoais, ele tem uma expectativa natural de que esses dados vão permanecer com a sua empresa, com a empresa que coletou esse dado. Ele não pode ter uma expectativa de que esse dado vai ser remetido para um terceiro. Então, se isso vier a acontecer, o controlador tem a obrigação de prover as informações adequadas a esse respeito ao titular do dado. E, frequentemente, isso acontece justamente através da política geral de tratamento de dados da empresa ou de políticas específicas para atividades também específicas. A LGPD ainda enfatiza que o titular tem o direito de obter informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Então, é um detalhamento aí, talvez, da primeira obrigação, onde aqui sinaliza que esse direito de transparência também pode ser exercido com quem recebeu os dados pelo primeiro agente de tratamento. Outra determinação da LGPD com relação ao compartilhamento de dados se refere à necessidade daqueles que recebem os dados pessoais também estarem comprometidos a auxiliar no cumprimento dos direitos do titular. Então, a LGPD determina que o agente deve informar de maneira imediata aos demais com os quais tenha realizado o uso compartilhado a correção
eliminação, anonimização ou bloqueio de dados solicitados por um titular, para que eles também repitam, esses que receberam os dados, idênticos procedimentos. Ou seja, você é uma empresa que recebeu um requerimento de eliminação de dados, de correção de dados desatualizados. Se você tem um compartilhamento com algum parceiro, você precisa imediatamente informar a esse parceiro sobre esse requerimento para que ele também cumpra essa obrigação. Aqui tem uma pequena exceção, nos casos em que essa comunicação seja comprovadamente impossível ou implique em esforço desproporcional, é uma cláusula aberta que vai ser interpretada caso a caso, mas como regra, o controlador, o agente de tratamento, ele precisa ter esse canal de comunicação para cumprimento e atendimento aos direitos dos titulares com todos aqueles com quem se compartilha dados. Existem algumas determinações específicas também na LGPD com relação ao compartilhamento de dados realizado pelo poder público. Então, uma primeira disposição, ela autoriza o uso compartilhado de dados pelo poder público, desde que se atenda às finalidades específicas de execução de políticas públicas e às atribuições legais de cada órgão ou ente público. Além disso, há uma restrição importante ao compartilhamento de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público para pessoas jurídicas de direito privado. Então, se dispõe a LGPD que, nesse caso, a NPD deve ser comunicada e esse compartilhamento dependerá de consentimento do titular. Aqui já houve algumas polêmicas. Alguns braços da administração pública federal têm desenvolvido projetos de compartilhamento de dados, seja para controle de fraudes, e aí já teve alguns deles que envolviam, inclusive, dados biométricos, seja até como uma fonte de receita, o que é extremamente polêmico e, a meu ver, totalmente inadequado, fora do propósito da coleta de dados por uma empresa pública, ou por um ente público em geral. Aqui é um espaço, então, que tem gerado muita controvérsia. É muito frequente que empresas nos procurem para pedir opinião com relação ao acesso a algum serviço novo, que o SERPRO ou que algum ente público estadual ou municipal esteja oferecendo com o compartilhamento de dados de cidadãos coletados na condução de políticas públicas. É um ponto de preocupação bastante importante que eu acredito que trará aí alguma controvérsia ainda para os próximos anos. Também consta da norma que a ANPD poderá ainda editar normas complementares, regras complementares para a comunicação e o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público. E aqui eu já faço a primeira referência, ela vai aparecer várias vezes nessa nossa conversa, de que essa regulamentação ainda está pendente. Então, em alguns outros momentos aqui sobre compartilhamento de dados, eu vou de novo trazer essa menção. Há várias sinalizações para uma possível regulamentação pela ANPD, que ainda efetivamente não aconteceu. Por fim, a gente tem algumas normas relacionadas ao compartilhamento de dados sensíveis. Em primeiro lugar, mencionando que o compartilhamento de dados pessoais sensíveis entre controladores para um objetivo de obtenção de vantagem econômica, até vou grifar aqui a vantagem econômica, ele pode ser objeto de vedação ou de uma regulamentação mais detalhada por parte da ANPD. Adivinha o que vai abrir ali na chavezinha do lado? Regulamentação pendente. Aqui também vem uma vedação, e aí uma vedação já direta na própria norma,
à comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde, com o objetivo de vantagem econômica, salvo nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde em benefício dos titulares, né, dos interesses dos titulares de dados. Então, aqui essa é uma vedação expressa que consta do termo da nossa LGPD. Então, esses são os principais artigos relacionados ao compartilhamento de dados dentro do nosso território. E aí aqui o que acho mais interessante, até pela vivência bem prática dessa área nas empresas, é falarmos um pouquinho, então, sobre o relacionamento com parceiros e fornecedores e os cuidados que esse relacionamento naturalmente demanda. Eu só vou pegar uma água aqui, 10 segundinhos, já retorno aqui para a fala. Maravilha, pessoal. De volta aqui, então, falamos um pouquinho das principais normas para compartilhamento. Vamos ver como é que funciona isso na prática, no relacionamento com parceiros de negócio e fornecedores nas empresas. Aqui, um primeiro ponto que eu gosto de destacar é uma reflexão afinal, por que se preocupar com parceiros e fornecedores após a LGPD? A resposta para isso é muito simples, porque a LGPD estabelece a responsabilidade solidária da cadeia de tratamento de dados com relação a quaisquer incidentes ou mesmo tratamentos irregulares que vierem a acontecer. Então, exemplos dessas normas que trazem essa responsabilidade, a LGPD prescreve que o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da LGPD ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, em hipótese que o operador equipara-se ao controlador. Também há uma previsão relacionada a co-controladores, onde diz que os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular, respondem solidariamente. E, naturalmente, numa responsabilidade solidária, aquele que reparar o dano ao titular tem o direito de regresso contra os demais responsáveis na medida da participação no evento danoso. Então, há uma contaminação natural entre parceiros de negócio frente a um incidente que seja ocasionado, inclusive, na falha de apenas um deles. O titular do dado pode reclamar frente a todos e quaisquer dos elementos da cadeia. E isso sinaliza a necessidade, então, da garantia de que parceiros e fornecedores também estejam adequados e tratem dados com o zelo necessário e demandado pela legislação. Então, uma pergunta bem prática e importante é como é que as empresas podem fazer essa seleção, garantir que os seus parceiros de negócio não representem riscos demasiados. E aqui há várias estratégias que vêm sendo adotadas. Essas estratégias muitas vezes envolvem, em primeiro lugar, a criação de critérios adicionais para você poder trabalhar, você poder atuar como fornecedor de uma determinada empresa, critérios esses relacionados a como o fornecedor ou parceiro trata dados pessoais. Então, da mesma forma que o fornecedor vai ter que mostrar a capacidade de entregar aquele produto, a capacidade ou o preço, o quanto que o preço é um preço competitivo, ele mais e mais, em especial em grandes corporações,
e ele precisa também demonstrar que ele trata dados de forma responsável, de forma adequada ao que a legislação determina. E isso, naturalmente, se reflete em cláusulas contratuais. Então, vou falar disso logo em seguida, mas os contratos de fornecimento, de parceria para prestação de serviços, desenvolvimento de produtos, eles agora têm um capítulo extra, além daqueles, por exemplo, que já tratavam da responsabilidade na área trabalhista ou da responsabilidade na área ambiental. Agora, há todo um pacote de novas cláusulas relacionadas à proteção de dados, que visam justamente a garantir e a obrigar toda a cadeia de fornecimento a também cumprir com o que determina a LGPD. Essa questão contratual, porém, ela traz um desafio importante para aqueles contratos em vigor na empresa, no momento em que ela faz um esforço de conformidade. Quer dizer, as empresas normalmente têm dezenas de fornecedores, e o que você vai fazer com esses contratos em vigor? Você agora vai pegar aquele kit de cláusulas novas e vai sair aditando todos esses contratos? Talvez isso pudesse ser o melhor cenário, o cenário mais seguro do ponto de vista jurídico, mas definitivamente não é aquele desejado pelo gestor, seja pelo tempo que vai ser necessário para isso, seja, em especial, para as oportunidades para os parceiros e fornecedores de, num aditamento contratual, rediscutirem cláusulas que estão hoje estabilizadas, como inclusive questões de preço, de correção monetária, em períodos inflacionários, como o que a gente vive, ou ainda de condições comerciais que possam ter se alterado. Então, foi muito frequente nos projetos de conformidade que as áreas de contratos das empresas nos olhassem com cara feia quando a gente apresentava aquele kit de novas cláusulas. E dizendo, pô, mas eu acabei de renegociar esse contrato e agora vocês estão me dizendo que eu vou ter que bater de novo na porta lá do fornecedor, e aí ele vai aproveitar e vai trazer outras questões que eu não gostaria de mexer agora. Então, para esses casos, a gente tem trabalhado com outras abordagens, como, por exemplo, as declarações de conformidade. Essas declarações funcionam como uma carta que é enviada para todos os fornecedores atuais, onde nessa carta a empresa comunica os esforços de conformidade que ela realizou. Então, relata, reporta o projeto de adequação à LGPD que foi executado, mas, ao mesmo tempo, destaca que para prestar serviços ou fornecer produtos, insumos para essa empresa, é necessário também que os parceiros estejam conformes e traz junto um anexo, um documento anexo, com uma declaração unilateral que é demandada desse parceiro acerca do seu nível de conformidade, ou seja, acerca do que ele já fez para cumprir a LGPD. Esse tem sido o modelo preferido pelos nossos clientes para os contratos em vigor, justamente por ter uma aplicação prática mais fluida, e ainda assim exige um esforço gerencial importante para garantir que todos respondam, para analisar as respostas que venham parciais e construir aí um plano de evolução dessa conformidade, uma renovação da declaração, talvez depois de 6 meses, mas certamente é mais simples, menos custoso do que já sair aditando os contratos em geral. Falando em contratos, aqui eu destaco os tipos de contratos mais comuns envolvendo compartilhamento de dados. A gente tem contratos onde um controlador compartilha dados com outro controlador. Nós temos, até com mais frequência, eu diria, contratos onde um controlador tem
envia dados para um operador que vai realizar aí um tratamento de dados sob a sua orientação, sob o seu comando. Então, um serviço de hospedagem de dados, por exemplo, na nuvem. Nuvem eu não vou botar ainda aqui, porque vai envolver lá o nosso próximo tema, mas de hospedagem de dados no território nacional, por exemplo. Então, vai ter aqui um operador de um lado e um controlador enviando os dados, mas também com menos frequência, operador para operador ou até operador para controlador. E aqui, algumas das cláusulas mais comuns nesses kits, nesse capítulo adicional, que começa a ser visto com muita frequência nos contratos em geral. A primeira delas, naturalmente, a questão do objeto do tratamento de dados, que a gente vai descrever a finalidade do tratamento, por que existe esse contrato, qual é a finalidade. Essa finalidade é importante porque depois a gente vai avaliar a adequação a partir dessa finalidade. É muito comum a gente incluir ali uma adesão ao assinar o contrato às políticas da empresa. Então, você é um fornecedor, você precisa respeitar a política de privacidade da empresa para quem você está fornecendo. Você precisa respeitar as normas de segurança dessa empresa, eventualmente o código de ética e de conduta. Então, é comum que nesse capítulo de cláusulas ele tenha logo no início uma adesão do fornecedor a essas políticas, onde vai se detalhar até de forma mais específica o que é exigido de todos que têm um contato com o negócio, com os dados tratados ali por aquela operação. Também é comum que esses contratos apresentem diversas declarações. Declarações, por exemplo, de que o fornecedor implementou um programa de governança e privacidade, tal qual descrito pela LGPD. Ou seja, que ele mapeou e enquadrou as suas operações de tratamento de dados, que ele sabe quais são os seus processos que usam dados pessoais e sabe que esses processos são permitidos a partir das hipóteses do 7º, do 11 da LGPD. Uma declaração também que ele possui condições de atender aos direitos do titular. Isso é importante porque alguns dos direitos que o titular vai ter frente a quem compartilhou os dados só vão poder ser executados na prática por quem recebe essas informações, pelo terceirizado. Então, ele precisa ter essa condição. Como também precisa ter um compromisso de proteção desses dados, de utilização de medidas técnicas e organizacionais de segurança. A questão da nomeação do DPO, do encarregado, quando necessário, mas costumam, então, integrar essas cláusulas, a obrigação de ter um ponto focal para tratar da matéria. E, por fim, a declaração de que o fornecedor possui um plano de prevenção e de resposta a incidentes com dados pessoais. Além dessas garantias contratuais, dessas declarações, há também algumas obrigações diretas sendo estabelecidas nessas cláusulas contratuais. Essas obrigações normalmente incluem o dever do fornecedor documentar as suas operações de tratamento de dados, então ele ter o registro das operações. Isso é uma obrigação que o controlador já teria ao natural, então aquele subcontratado pelo controlador deve manter, ajudá-lo a manter atendido esse requisito. Uma obrigação de não compartilhar com outros terceiros, pelo menos não compartilhar sem anuência prévia, né, da empresa que está tomando aí o seu serviço, e talvez até do titular, dependendo da base legal. Certamente uma obrigação de confidencialidade, extremamente comum. Alguns compromissos de notificações e assistência mútua
né? Então, inclusive para ter efetividade, para que a empresa possa cumprir aí com as suas obrigações de reporte para a NPD, de reporte para o titular do dado, ou para que possa realmente reagir de forma eficiente ao incidente. Então, o fornecedor precisa estar comprometido em ocorrendo um incidente, em ele avisar, reportar à empresa que o contratou com uma agilidade importante. Normalmente a gente fala aqui em 24 horas, até porque a NPD espera o nosso reporte em 48 horas da ciência do dano, então esse prazo tem que ser menor do que o prazo para reporte para a NPD, mas também um compromisso de notificações e assistência mútua, caso haja uma fiscalização no operador contratado, por exemplo. É necessário que ele avise o controlador de que está sendo fiscalizado, quais informações estão sendo passadas, porque é natural que esse processo possa respingar lá no controlador. A existência de processos judiciais ou administrativos relacionados à atividade também tem que ser informada, ou mesmo de quaisquer requerimentos de titulares de dados. Outro dever comum nesses contratos envolve a elaboração de relatórios de impacto, principalmente quando o tratamento for baseado no interesse legítimo, ou mesmo a distribuição de responsabilidades, a atribuição de responsabilidades para o fornecedor com relação ao descumprimento dos compromissos contratuais e legais que ele tem nesse campo. Então, é comum aqui essas cláusulas onde quem deixar de cumprir a legislação assume a sua responsabilidade, é algo que já é inerente à norma, mas essas cláusulas vão enfatizar essa distribuição de responsabilidades. E, por fim, uma obrigação de eliminar os dados pessoais quando a finalidade do tratamento já estiver esgotada, ou pelo menos ao final do contrato. Em alguns contextos se falava na devolução dos dados, isso ainda aparece em muitos contratos, mas com mais e mais frequência tem se mencionado um próprio dever de eliminação dessas informações. Uma cláusula que causa certa polêmica nesse capítulo de normas aí de proteção de dados nos contratos com parceiros e fornecedores se refere à capacidade, à possibilidade do fornecedor subcontratar. Eu já mencionei brevemente, e a boa prática é que pelo menos se exija a anuência do controlador. A ciência nem se discute, mas normalmente ou se veda a subcontratação, ou se ela não for vedada, no mínimo se exige a anuência do controlador, e mais do que isso, a adesão às mesmas obrigações, às mesmas cláusulas às quais o controlador se submete. Um ponto também que causa alguma controvérsia é o estabelecimento de direitos de auditoria, de você fiscalizar como o parceiro ou fornecedor está tratando dados pessoais. Esse ponto traz uma certa polêmica, porque a gente entende aqui no escritório que essa cláusula vale a pena quando você efetivamente for realizar uma fiscalização mais próxima do trabalho do operador ou do co-controlador que é alvo dessa disposição. Porque você ter uma cláusula que lhe assegure uma auditoria e você não ter o hábito de realizar essas auditorias contratuais, não me parece ser uma boa prática. Até porque isso pode sinalizar uma omissão da sua parte, isso pode até atenuar aí, talvez, equívocos do contratado, do parceiro, se você podia auditá-lo, podia fiscalizá-lo, e você não o fez. Então, essa é uma cláusula que eu recomendo que seja avaliada com granos sales, quer dizer, que seja incluída só quando realmente esses processos forem ser adotados.
E, claro, por fim, as questões relacionadas ao prazo do tratamento de dados, ou até mesmo quando que essas operações possam ser interrompidas, rescindidas. Então, isso com relação às principais cláusulas desse capítulo de proteção de dados, que mais e mais aparece nos contratos de fornecimento. Aí a questão seguinte se refere a minha empresa, então vai ter um modelo geral de cláusulas de tratamento de dados e vai usar essas cláusulas para todos os fornecedores, é isso? E não é exatamente isso que a gente propõe. Até porque, dependendo das atividades e do objeto do contrato com cada fornecedor, a preocupação nessa área vai ser maior ou menor. Imaginem que você esteja contratando uma empresa para fazer a limpeza da sede da sua empresa, do seu negócio. Uma atividade de limpeza, limpeza física, né? Um serviço de limpeza, ele naturalmente pode permitir acesso a dados pessoais, a informações sigilosas e a dados pessoais, que estão, por exemplo, em cima das mesas, ou que estão aparentes nas telas, enquanto os funcionários aí varrem um determinado ambiente ou realizam qualquer uma das suas atividades no local. Então, há uma necessidade de preocupação com proteção de dados. Agora, imagine, de outro lado, que ao invés de você estar contratando uma empresa para fazer a limpeza da sede, você está contratando uma empresa para fazer o processamento da folha de pagamento ou a gestão dos planos de benefício de saúde. Nesses casos, o nível de preocupação com proteção de dados é muitíssimas vezes maior do que no primeiro exemplo com a empresa de limpeza. Então, talvez não faça sentido você ter um mesmo pacote de cláusulas que você adote para todas essas hipóteses, para todos esses parceiros de negócio. Aqui no escritório, a gente adota, por exemplo, 3 níveis de cláusulas. E a gente criou um racional de risco e gravidade que ajuda a empresa a decidir quando usar um ou outro dos modelos. Como é que funciona um racional desse tipo? Você faz perguntas como, esse tratamento de dados, qual é o volume de dados que vai ser tratado? Ele vai envolver dados de saúde, vai envolver dados sensíveis, vai envolver dados de criança ou adolescente? Esses dados vão para o exterior ou não vão? Esses dados são dados financeiros? Então, de acordo com essas métricas de risco ou de gravidade de um incidente, você pode criar uma pontuação ou você pode criar regras condicionais para usar o modelo mais rígido, com todas essas obrigações que estão descritas aqui em cima, ou modelos um pouco mais flexíveis de cláusulas para casos menos graves. Acho que esse é um ponto bem estratégico, bem importante, para que a gente tenha efetividade prática no relacionamento com esses fornecedores e também não crie burocracias aí desnecessárias que pouco contribuam efetivamente para um negócio mais seguro, ou que façam um negócio mais seguro, mas um negócio amarrado, trancado, que prejudique aí comercialmente as atividades da empresa. Com relação aos contratos vigentes, eu já mencionei a possibilidade de, além do aditamento imediato, ou se esperar o momento da renovação, e aí trazer essas questões, se ela estiver próxima à renovação, ou de utilizar declarações unilaterais de conformidade. Por fim, em relação ao tratamento de dados dentro do território nacional, algumas boas práticas e recomendações finais. Eu trago aqui 10 itens que, da minha vivência profissional, me parecem bastante relevantes. Primeira delas, então, justamente, avaliar os benefícios e os riscos do compartilhamento. Compartilhamento
muitas vezes é essencial, é necessário, mas ele traz riscos. Agora, com a LGPD, esses riscos são bastante relevantes. Então, avaliar a terceirização também a partir da perspectiva dos riscos de proteção de dados. Em segundo lugar, criar um procedimento, um processo prévio de qualificação de fornecedores, onde esse item seja um item considerado, um item relevante, o como que o fornecedor trata dados pessoais. Em terceiro lugar, então, criar protocolos, acordos para esse compartilhamento. Aqui, a informalidade ela é inimiga da proteção de dados, porque ela pode suscitar dúvidas com relação aos deveres de uma parte ou de outra, às expectativas de um e de outro ente. Então, desenvolver protocolos claros e acordos que alinhem as expectativas é algo recomendável. Como também verificar se você tem direito de compartilhar esse dado. Esse item está relacionado ao primeiro, não só o custo-benefício, aos riscos, mas também se você pode compartilhar os dados pessoais. E isso vai vir justamente através do enquadramento na LGPD de cada uma dessas operações que envolva o compartilhamento de dados. Ou seja, isso implica em avaliar, primeiro, se você pode coletar aquele dado e compartilhá-lo, se esse compartilhamento está respeitando os princípios da LGPD, principalmente se ele não é excessivo, se ele está vinculado à finalidade para a qual o dado foi coletado, mas também se ele é transparente, também se ele não é discriminatório, e dali por diante, todos aqueles princípios que vocês já estudaram. E, por fim, se esse compartilhamento tem um prazo, ou seja, se por quanto tempo os dados relacionados vão ser mantidos. Outra recomendação relevante é a da adoção de cláusulas contratuais de sigilo e diferentes intensidades de cláusulas de conformidade com a LGPD. Já falamos bastante sobre isso, então é só um lembrete. A boa prática seguinte é você estabelecer uma limitação do máximo de dados compartilhados e que seja proporcional àqueles que sejam estritamente necessários para a execução daquele serviço contratado, ou seja, você efetuar aí uma gestão do compartilhamento, a você saber exatamente o que é necessário chegar lá no terceirizado. E aqui é um ponto bem importante, porque, por exemplo, a gente vê muitos convênios entre empresas, por exemplo, um convênio com uma rede de farmácias, onde uma empresa confere aos seus colaboradores descontos numa rede de farmácia. Será que essa rede de farmácias precisa compartilhar com a empresa o medicamento específico que cada colaborador está adquirindo, o que permitiria identificar problemas de saúde e até abrir espaço para alguma consequência nas decisões aí de relação de emprego sob essa informação de um eventual problema de saúde, o que seria bem problemático em termos de LGPD. De outro lado, será que a empresa, ao enviar os dados para controle e uso desses benefícios para a farmácia, será que ela precisa mandar o nome de cada colaborador? Será que ela não pode trabalhar com um código interno, uma pseudonimização? Então, assim, avaliar esses processos de pseudonimização ou até anonimização de dados antes do compartilhamento é uma excelente prática e é uma prática que reduz bastante a exposição. Até mesmo porque, em ocorrendo um vazamento lá na rede de farmácias, talvez, se está vinculado a um código interno da empresa que compartilhou os dados e não ao CPF ou ao nome, talvez os riscos sejam endereçados e o prejuízo seja mínimo para quem fez aquele convênio.
Uma outra recomendação: limitar ao máximo o compartilhamento de dados sensíveis e adotar medidas técnicas e organizacionais adicionais para protegê-los. Aqui o exemplo da rede de farmácia também se presta para esse item. Então, dados detalhados de saúde, preferencialmente, devem ser tratados apenas por profissionais de saúde. A gente tem muitos casos, a gente advoga aqui para alguns planos de saúde, onde as empresas pressionam o plano de saúde a abrirem a descrição dos usos efetivos dos serviços, né, de médicos através do plano realizados pelos seus colaboradores. E essa não é uma boa prática. A melhor prática é que haja uma prestação de contas, mas sem esse detalhamento de quais foram os médicos consultados, quais foram os exames realizados. Então, também dentro da empresa, é importante que esses dados fiquem só com o RH e só com o médico do trabalho, vinculado aí ao controle dessas informações. Chegando aqui no final das nossas dicas práticas para compartilhamento de dados dentro do território, a obrigação de disponibilizar de forma clara aos titulares, sempre que solicitados, informações sobre compartilhamento dos seus dados com outros controladores. E, na mesma linha, um dever de manter esses dados atualizados, precisos, e, por fim, se o compartilhamento se destinar ao exterior, atentar para os requisitos específicos para essa transferência internacional. E essa menção da dica número 10, ela nos conecta com o último ponto da nossa aula, a transferência internacional de dados, que é talvez o tema mais desafiador aí nesse campo, no campo da transferência de dados, do compartilhamento de dados, que é quando o dado é enviado para o exterior. Por que isso é tão desafiador? Porque, de forma inovadora, as normas de proteção de dados, lá o GDPR, tem muito mérito nisso, tem criado disposições com reflexo em outras normas, no direito estrangeiro, onde, percebendo que o uso dos nossos dados hoje, ele desconhece fronteiras, né? Quando a gente manda um e-mail de uma pessoa para outra, é possível que esse e-mail navegue de um continente a outro e depois retorne para o destinatário que estava na mesma cidade daquele remetente. Quando a gente armazena dados na nuvem, até como um aprendizado, depois de episódios como o World Trade Center, é muito provável que esses dados estejam replicados em servidores em diferentes cidades, estados, países ou continentes. Então, percebendo essa circunstância, as normas de proteção de dados, e de novo o GDPR foi muito inovador aí, estabeleceram restrições para essa circulação além fronteiras dos dados, condicionando essa transferência a requisitos específicos, a mecanismos para essa transferência de dados. E essa foi uma das principais causas dessa modernização da legislação e pela regulamentação da matéria, por quem não tinha feito ainda, como é o caso aqui do Brasil, a partir do GDPR e agora na maioria dos países ocidentais. E isso vem justamente porque se você não conseguir atender a um mecanismo de transferência previsto num mercado relevante, como é o mercado europeu, você simplesmente não vai poder tratar dados dos cidadãos daquela origem. E isso significa que você vai perder negócios, que você não vai poder realizar aí transações que poderiam trazer divisas para a sua economia. Então, esses mecanismos são muito importantes. A LGPD diz que a transferência internacional de dados somente é permitida nos seguintes casos.
Primeiro lugar, e o mais simples, e o mais desejado, o mais fácil de ser implementado, para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Aqui a regra da adequação, que está presente lá no GDPR e que forçou aí os demais países a revisitarem as suas leis ou criarem leis novas nessa área. Todos querem ter essa condição de ser alguém que trata dados pessoais de forma adequada às mais altas aí expectativas, que permitam com que negócios possam ser realizados sem restrições nesse campo. Qual é a questão aqui? A questão, em primeiro lugar, é que essa é a melhor hipótese, a hipótese menos burocrática, mais segura para a transferência de dados. Se você sabe que para onde você está mandando dados é um destino adequado em relação ao LGPD, está resolvido. Você pode encaminhar aquele processo quase como uma transferência interna. Contudo, essa adequação ela é algo a ser avaliado pela ANPD. Quem é que define qual é um destino adequado? Não é o controlador, é a ANPD, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a LGPD traz os parâmetros para essa definição. Por exemplo, a LGPD determina que a ANPD analise a legislação em vigor nesses territórios, a natureza dos dados, a observância dos princípios gerais de proteção de dados, a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento, a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito à proteção de dados. Quer dizer, não adianta ter uma norma, essa norma tem que ser tornada... tem que haver um enforcement dessa norma pelo sistema legal daquele país, ou quaisquer outras circunstâncias efetivas que possam trazer uma segurança para o envio dos dados. O problema prático que se coloca, então, é que a ANPD ainda não fez essa definição. Então, há uma questão aqui que, como a ANPD ainda não nos disse quais são esses destinos seguros de dados, como é que nós poderemos fazer essa transferência de dados. A portaria número 11 de 2021, que trouxe a agenda regulatória da LGPD, ela previa que no primeiro semestre de 2022 nós teríamos essa regulamentação, que efetivamente ainda não aconteceu. E até lá, até nós termos essa indicação dos destinos seguros de dados, o que nós podemos ou devemos fazer? Aqui é uma atividade de gestão de risco. Então, você usar serviços que levam dados para fora, você compartilhar dados com outros territórios, transferir dados para outros territórios, implica em você necessariamente aceitar determinados riscos. Mas isso não significa dizer que é uma aceitação de risco sem qualquer critério. Uma boa alternativa pode ser você buscar provisoriamente outras das justificativas, outros dos mecanismos para você transferir dados para um país estrangeiro. Eu vou mencionar eles logo em seguida. Ou ainda, uma alternativa de gestão de riscos pode ser você adotar os parâmetros de adequação que outras autoridades estrangeiras já tornaram públicos, já avaliaram e referendaram. E aí o mais comum aqui é justamente utilizar-se os parâmetros da União Europeia. E aí a primeira questão é, será que a própria União Europeia já pode, de pronto, ser considerada um destino seguro para transferência de dados? Talvez seja difícil achar outro que tenha uma normativa tão detalhada e que, inclusive, inspirou e fez surgir a própria LGPD. Então, quando é um controlador que é uma empresa multinacional europeia que
faça com que informações tenham que ser prestadas lá para o seu controlador societário, né, que está lá na Alemanha, na Itália, é muito provável que futuramente se venha a entender que a União Europeia seja um destino seguro de dados, confira uma proteção adequada. Isso não aconteceu ainda, mas é muito provável. Uma outra ideia seria utilizar as decisões de adequação da União Europeia, quer dizer, aqueles países para os quais a União Europeia já determinou haver um tratamento adequado de dados. A Comissão Europeia, ainda nos termos da Diretiva 95/46, ela 95/46, ela já tinha reconhecido vários países como destinos seguros, e depois a Comissão Europeia ainda adicionou o Japão aqui a esse reconhecimento, muito embora com algumas peculiaridades específicas. Eu não vou entrar aqui em todo esse detalhamento, depois quem quiser, tiver curiosidade, pode dar uma olhada, mas uma forma de gerenciar esse risco seria, então, eventualmente, você adotar os destinos seguros reconhecidos pela União Europeia. Existem também alguns documentos da própria União Europeia que podem ajudar nessa identificação de destinos seguros. Por exemplo, essas recomendações número 1/2020, nas medidas que possam suplementar aí, assegurar a transferência de dados pessoais, quando o país não é um país ainda com reconhecimento de tratamento adequado de dados, de proteção de dados adequada à União Europeia. Aqui também eu vou deixar para curiosidade de quem tiver interesse um resumo desse documento, onde ele descreve um passo a passo do que precisa ser feito para você ter certeza que aquele destino, ou você estar mais seguro que aquele destino é adequado em relação à proteção de dados. Voltando para a primeira opção, então, que ao invés de adotar lá os parâmetros europeus, seria buscar uma outra justificativa para o tratamento de dados. A segunda hipótese prevista na ANPD, além da hipótese do destino adequado de dados, é quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento aos princípios, aos direitos do titular e ao regime de proteção de dados previsto na LGPD. Aqui também eu só faço antes disso uma referência que tem um documento interessante que foi produzido há alguns anos pelo ITS, que analisa a possibilidade da União Europeia aprovar o Brasil como um destino seguro de dados. Também não vou entrar aqui nesse detalhamento agora, mas quem quiser, eu recomendo que leia esse documento, ou se não, aqui a gente tem um detalhamento dos requisitos da União Europeia e do quanto que, na acepção desse documento, eventualmente o Brasil possa ter essa condição. Mas vamos imaginar que a gente vai mandar dados, então, para um outro país. A gente não sabe se esse país é um destino adequado, porque a ANPD ainda não nos indicou. A gente não está seguro em usar as referências da União Europeia, ou a União Europeia também não apreciou ainda esse nosso destino para os dados. Então, a nossa segunda alternativa é buscar garantias. Essas garantias têm 4 possibilidades na LGPD. A primeira delas é que o destino dos dados tenha firmado um compromisso contratual através de cláusulas específicas para aquela determinada transferência. Cláusulas essas que deem a segurança necessária para o envio dos dados. Qual é o problema aqui, mais uma vez? É que a definição dessas cláusulas, né, e o procedimento aí seguro para essas cláusulas,
ele, de acordo com a agenda regulatória da NPD, ele também ainda está por vir. Ou seja, a gente não tem ainda essa determinação, esse detalhamento desse procedimento perante a NPD para que ela aprecie as cláusulas que você está usando nesse contrato para envio de dados para o exterior e que ela diga que essas cláusulas são suficientes, se estão adequadas ou não. Algumas autoridades de proteção de dados fazem esse serviço e, com isso, legitimam que você mande dados para fora. Bom, a próxima opção seria você, então, usar as cláusulas padrão da própria ANPD, da própria autoridade de dados para a transferência internacional de dados. Qual é o problema aqui? Que cláusulas são essas? A portaria 1121 previu para esse ano, ainda não vieram até agora esses modelos de cláusulas para transferência internacional de dados. E aí a pergunta, de novo, é a mesma. E até lá, o que as empresas podem fazer? Bom, de novo, o nosso paralelo sempre tem sido onde essa matéria está mais madura. E aí, lá na União Europeia, por exemplo, eles já possuem e já têm versões atualizadas das chamadas Standard Contractual Clauses. Elas foram implementadas aí em 4 de 6 de 2021 e a recomendação para utilizar essa permissão para envio de dados para fora é que você adote aquele modelo sem qualquer alteração, senão você já naturalmente perde essa condição. Esses modelos da União Europeia existem em várias línguas, inclusive em língua portuguesa, e essa necessidade, então, de adoção da cláusula na integridade está prevista expressamente lá na regulação europeia. Aqui eles têm 4 modelos de cláusulas que a gente pode adotar, pode utilizar. Uma cláusula controlador para controlador, outra controlador para operador, operador para operador, ou mesmo operador para controlador. E quando a gente fala dessas cláusulas padrão, é sempre interessante relembrar o famoso caso Max Schrems. Esse caso que teve 2 momentos, vocês já devem ter estudado aqui no curso. Ele começa quando o advogado e ativista Maximilian, conhecido como Max Schrems, apresentou uma reclamação lá na autoridade supervisora irlandesa, tendo por base o Safe Harbor Agreement, que era o agreement para envio de dados para os Estados Unidos. Naquela época, o Snowden recente tinha revelado as informações quanto ao vazamento de dados, ao tratamento de dados por órgãos do governo americano. E no caso específico, o Max reclamava do Facebook, que estaria transferindo dados de titulares da União Europeia para os Estados Unidos, assim como muitas outras empresas, né? Vocês já devem ter estudado o caso, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele perde primeiro lá nas cortes irlandesas, aí ele vai para o Conselho de Justiça da União Europeia. Em 2015, então, o Conselho de Justiça, a Corte de Justiça da União Europeia decide que o Safe Harbor era inválido e que não apresentava proteção suficiente para os dados pessoais transferidos da União Europeia para os Estados Unidos. E aí, justamente em decorrência dessa decisão, muitas empresas baseadas na União Europeia que realizavam as transferências de dados para os Estados Unidos passaram a ter que se apoiar justamente nessas cláusulas padrão, como mecanismo de validação da operação de transferência de dados. Vejam que essa decisão da adequação de um país, ela tem impacto direto nas formalidades contratuais aí das negociações que envolvem tratamento de dados. Em paralelo, a União Europeia e os Estados Unidos seguiram negociando e chegaram a um novo documento, a União Europeia e Estados Unidos Privacy Shield, que substituiu o Safe Harbor,
E em 2016, uma decisão de adequação da Comissão Europeia considerou o Privacy Shield uma estrutura nova, segura, para a transferência de dados. Então, de novo, aqui houve uma liberação dessas cláusulas contratuais padrão. Mas o nosso amigo Max, incansável, ele questionou a validade desse mecanismo estabelecido para a garantia da proteção de dados nos fluxos da União Europeia para os Estados Unidos. E, em 2018, a Suprema Corte da Irlanda levou de novo para a Corte de Justiça da União Europeia o caso para julgamento. O processo chegou ao fim em 2020, quando se decidiu que esse Privacy Shield também não garantia o nível de proteção estabelecido pelo GDPR, em especial porque não viabilizava o efetivo exercício dos direitos dos titulares e nem limitava os poderes de vigilância conferidos pela legislação americana, principalmente aquelas normas relacionadas à prevenção do terrorismo. Então, os programas de vigilância implantados pelo governo norte-americano representam uma violação desproporcional dos direitos à privacidade, e que também, ao não preverem de forma clara as limitações aos poderes conferidos ao Serviço de Inteligência americano, esses programas acabavam por permitir que autoridades públicas cometessem excesso. E, de outro lado, também que a legislação americana não trazia garantias suficientes à proteção de dados dos seus cidadãos e nem dos cidadãos estrangeiros. Em resumo, a validade dessas cláusulas padrão, então, depende de o controlador averiguar na prática o cumprimento das obrigações impostas. Aqui é um ponto, uma consequência dessa decisão, de que as cláusulas padrão, mesmo as cláusulas padrão, elas não se esgotam em si, elas não podem ser só uma formalidade. O controlador que manda os dados para fora, ele precisa, na prática, ter indicações de que aquele que está recebendo os dados vai cumprir com aquelas disposições contratuais e tem o dever, o controlador, de suspender essa transferência ou rescindir o contrato, caso ele perceba que, mesmo com as disposições contratuais, como existiam no Privacy Shield e no Safe Harbor, na prática, a realidade se mostre suficientemente distintas. Ou seja, aqui se adicionou a necessidade para essa permissão para transferência de dados, mesmo tendo as cláusulas contratuais, e relembro, nós não temos esses modelos ainda, mas mesmo se tivéssemos, lá na União Europeia, a necessidade de salvaguardas adicionais e de uma verificação na prática se essas cláusulas são efetivas. Bom, não temos cláusulas padrão, não estou seguro em usar o modelo europeu, não sei se eu vou conseguir olhar se na prática essas salvaguardas funcionam. Próximo item, próxima opção. Normas corporativas globais. A LGPD, como o GDPR, acolhe a possibilidade da empresa possuir compromissos internos, a empresa que está recebendo os dados lá fora, que assegurem a proteção de dados a um ponto que torne adequado essa transferência. Quem é que vai regulamentar isso? A ANPD. Quando ainda não aconteceu. Até lá, mais uma vez, o que a gente pode fazer? Bom, lá na União Europeia existem as Binding Corporate Rules, que são uma opção, princípios de proteção de dados, como transparência, qualidade, meios para garantir a efetividade, mecanismos que comprovem que a política funciona. Esses critérios estão sendo revisados, mas existe uma versão tanto para controladores, outra para operadores, e pode ser uma alternativa também para a transferência de dados. Por fim, a próxima opção, ainda em termos de garantias para essa transferência, são selos, certificados e códigos de conduta que demonstrem que quem está recebendo os dados dá um nível de proteção adequado. Novamente aqui, ainda pendente de regulamentação. Então, ou seja, ainda ficou uma insegurança muito grande em relação à transferência de dados e principalmente por esse vácuo de regulamentação. Hipóteses finais ainda que autorizam a transferência, a parte da
da definição do país como destino seguro ou dessas garantias, quando houver, então, mecanismos de cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação e persecução, de acordo com instrumentos de direito internacional, para fins de proteção à vida ou à incolumidade física, então aqui é uma exceção bem para ser avaliada caso a caso. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência, eu não tenho notícia de que isso já tenha acontecido. Quando a transferência resultar em um compromisso assumido em acordo internacional, para a execução de uma política pública, e aí vinculado lá ao inciso 1º do caput do 23, ou em determinadas outras hipóteses aqui previstas no artigo 7º, 2, 5 e 6, aqui se refere especificamente à obrigação legal, execução de contrato, proteção da vida ou incolumidade, ou, por fim, quando o titular tiver fornecido o seu consentimento. Esse consentimento em destaque, específico, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação. Por que eu deixei esse como último item da nossa apresentação? Porque, na prática, muitas empresas mais conservadoras, neste momento, no Brasil, acabam se valendo do consentimento como a única alternativa para essa transferência internacional. É a minha recomendação? Não necessariamente, depende. Às vezes a gente identifica obrigações legais, às vezes o próprio contrato em si para execução determina essa transferência, e em muitas das outras vezes a empresa vai ficar confortável em adotar um critério europeu, seja da adequação já verificada lá na União Europeia, ou as cláusulas padrão, e isso vai variar muito de acordo com o apetite de risco de cada empresa, de cada negócio, o segmento onde ela está inserida. Costumo relembrar sempre que o nosso papel enquanto advogados é o de descrever os riscos de cada negócio, de cada operação, de cada processo, e quem toma a decisão sobre aceitar e avançar com um determinado nível de risco maior ou menor é a empresa, não somos nós. Nós temos que fazer essa descrição de forma responsável, segura, e o empresário vai tomar aí a decisão, e isso vai variar muito de acordo com cada segmento, com cada perfil e cultura de empresa, e até momento do negócio. Normalmente, startups, empresas menores, muitas vezes têm modelos mais arrojados, e depois, com a institucionalização, talvez a empresa possa buscar uma segurança maior para os seus processos, um conservadorismo maior por aí. Bom, isso era o que eu tinha para passar para vocês com relação à transferência interna, transferência internacional. Fico à disposição aqui agora para as dúvidas que tiverem, mas também para continuar esse debate. Aqui está o meu e-mail e nas redes sociais, onde meu perfil é sempre esse que está aí na tela, é ROD de Rodrigo Azevedo de Azevedo. Agradeço aí mais uma vez o convite da BPI e agora estou à disposição de vocês se tiverem qualquer dúvida. Rodrigo, eu agradeço a gentileza. Eu vi que, assim, ao longo da tua explanação, ficou muito claro que há um volume de cuidados, por mais que seja decimal, há um grande volume de elementos que a gente precisa ter em mente, né, para fazer, dar os segmentos necessários para os seus clientes e tudo mais. Você acha que existe a possibilidade desse processo, a partir das regulações que a NPD fará, né, você acha que isso é possível, que haja uma simplificação desses cuidados? Será que a prática ela vai ajudar a estabelecer ali alguns pontos em comum? Enfim. Eu realmente conto com isso, João. A gente viu isso acontecer lá na União Europeia,
o processo de transferência ele ainda é mais burocrático, transferência internacional, do que um compartilhamento interno, mas principalmente com esse mecanismo do reconhecimento da adequação, você cria um trânsito livre de dados para esses destinos que têm esse selo. Também quando você começa a ter os modelos de cláusulas padrão que confiram essa segurança, você basta ajustar com o parceiro de negócio e depois do caso Max Schrems, você ter um mínimo de avaliação de que aquilo vai ser efetivo lá naquele outro território, mas esses fluxos podem sim serem muito simplificados, mas precisa a nossa regulamentação avançar. Eu acho que quando eu comento com parceiros estrangeiros, outros colegas que fazem o mesmo que nós lá fora, que a lei já está em vigor já há tanto tempo, que a lei é de 2018 e que a gente ainda não tem essas referências, o pessoal fica bem espantado. Assim, eu acho que a NPD está fazendo os esforços necessários para correr atrás aí do tempo perdido, mas é um prejuízo muito grande para o mercado a gente não ter essa referência, e concordo com você, até lá é bastante complexo, é bastante requisito. Você explicar isso para um empresário, tem que ter uma habilidade grande de tradução, e a gente conta que logo em seguida vem essa regulamentação. Obrigado, Ricardo. Nada. O que mais, pessoal? Alguma outra dúvida, algum outro comentário? Eu tenho um monte de dúvidas nesse campo aqui ainda, mas espero que a NPD nos ajude aí a respondê-las, né? Se não tiverem nenhum outro questionamento, eu agradeço, então, aí o convite, me coloco à disposição, reforço para a gente poder seguir esse debate aí sempre que achar necessário, e em especial da BPI aí para outras iniciativas nesse campo. Vou mandar os meus slides, na verdade não são slides ali como vocês viram, então eu vou mandar 2 arquivos, tá, para vocês entenderem. Um arquivo são todas as chaves abertas, é um grande PDF que vocês vão dando zoom ali e vão enxergando o conteúdo. Um outro arquivo é um arquivo HTML, onde vocês abrem qualquer navegador e aí vocês conseguem ir abrindo as chavezinhas uma a uma e enxergando todo o conteúdo. Tá bem? Foi um prazer aí estar com vocês hoje. Espero encontrá-los em breve aí, profissionalmente ou em outras iniciativas acadêmicas nessa área. Um grande abraço a todos, então. Obrigada, doutor Rodrigo, pela palestra. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite.